Cor Jesu, verbo Dei substantialiter unitum miserere nobis. Cor Jesu majestatis infinite, miserere nobis. Cor Jesu templum Dei sanctum, miserere nobis. Cor Jesu tabernaculum altissimi, miserere nobis. Cor Jesu domus Dei et porta caeli, miserere nobis. Cor Jesu fornax ardens caritatis, miserere nobis. Cor Jesu justitia et amoris receptaculum, miserere nobis. Cor Jesu bonitate et amore plenum, miserere nobis. Cor Jesu virtutum omnium abyssus, miserere nobis. Cor Jesu omni laude dignissimum, miserere nobis. Cor Jesu rex et centrum omnium cordium, miserere nobis. Salve Maria, viva Cristo Rei! Nesse nosso encontro sobre ser católico, vamos compreender Jesus Cristo. Mas para que a gente possa falar, entender bem Jesus Cristo, o Deus humanado, o Verbo encarnado, primeiro precisamos compreender que o Cristo de Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Logo, precisamos primeiro entender quem é Deus, depois entendermos o que é o homem, para então podermos compreender Jesus. Sobre Deus nós podemos afirmar, como nos afirmam as Sagradas Escrituras e toda a tradição, os padres apostólicos, também todos os santos padres, que vieram nos séculos seguintes, que Deus é puro espírito, perfeitíssimo, sem mácula ou qualquer defeito. Deus é onipresente, está em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro. Deus é onisciente, tudo sabe. Deus sempre existiu e por ele tudo foi criado, do nada, apenas pela sua vontade. Deus não sofre, é poderoso, é justo e é misericordioso. Deus é a máxima inteligência possível e imaginável. Tudo está ao seu alcance, nada lhe escapa. Tudo sabe, nada lhe é desconhecido ou omisso. Temos um só Deus, que em pessoas são três. Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, é santo. Deus Pai, na eternidade, gerou o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus viu todas as suas perfeições no Filho e o amou. Deus Filho é santo e também chamado de o Verbo. O Filho foi gerado na eternidade e ama o Pai. O Filho tem todas as perfeições do Pai. Do amor do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. O Espírito de Deus é santo. Podemos aí afirmar, sem medo de errar, o quanto estão certos os anjos serafins. Deus é santo, santo, santo. Temos um só Deus, em pessoas três, e nos explica a teologia que a união das três pessoas em um só Deus tem por nome união hipostática. Uma união hipostática não tem semelhança alguma fora de Deus. Não há outra união tão firme e tão duradoura quanto a união hipostática. Deus não pode fazer o mal. Sendo perfeitíssimo, o mal é a ausência do bem. Deus criou o céu, mundo espiritual, e depois criou a terra, mundo material. Deus criou tudo que existe e depois de tudo criar, por obra da Santíssima Trindade, surge o homem, imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem mortal, racional, diferente das outras criaturas irracionais. Deus lhe deu a razão, pela qual poderia descobrir Deus. Ele deu a alma imortal, pela qual poderia experimentar Deus. O homem tem imensa capacidade de criar, não do nada, mas tem uma imensa capacidade criativa. O homem tem capacidade de muito amar, e é esta capacidade de amar para que foi feito, muito podendo amar. Pode amar a Deus, que é imenso, que o ama com amor eternal. O homem é um ser carnal finito. O homem, por ser racional, conhece por meio dos sentidos. Tudo chega ao seu entendimento por meio dos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. O homem, recebendo de Deus uma alma,
encerra dentro de si os dois mundos, o espiritual e o material. A alma é espiritual, é infinita, não morre. Na alma existem a vontade, a memória e a inteligência. A alma completa o corpo. A alma dá forma ao corpo. A alma imortal se funde a um corpo mortal, corruptível. A graça de Deus permite conhecer e amar a Deus. A alma recebe a graça de Deus. A alma não foi feita para se separar do corpo. O pecado trouxe a morte, e a morte provoca a separação do corpo e da alma. O homem foi feito para amar a Deus, num amor infinito. Recebendo a graça de Deus, consegue muito amar a Deus. Mas, aceitando uma sugestão diabólica, o homem deseja ser Deus. Não quer mais amar a Deus. Não querendo amar a Deus e o substituindo pela criatura, o homem cai. Decaído, não consegue se levantar, não consegue mais amar a Deus por si só. Comete um tremendo pecado, não querendo amar o seu Criador. Afinal, o homem foi feito para amar a Deus, para dar glória a Ele aqui na terra e depois por toda a eternidade. O homem não tem plena consciência da enorme gravidade do pecado, pois o pecado é uma invenção angélica, criada por Lúcifer, um anjo de luz, e impetrada pela terça parte dos anjos, que se tornaram demônios, não aceitando a graça de Deus. Sem amar a Deus, se reserva o destino do inferno, criado por Lúcifer para se dirigir com seus sequazes, os anjos caídos. O inferno torna-se uma pena eterna, justa, para tão grande ofensa. Deus, em sua infinita misericórdia, que fez o homem sem a sua ajuda, não o quer salvar sem sua participação. Como reparar, então, uma ofensa gigantesca e infinita? Ofender a Deus infinito cabe uma culpa infinita. Mas o homem, por sua queda, tornou-se finito. Não tinha condições de reparar tão grande culpa. Somente uma ação infinita, feita por um ser infinito, poderia reparar um dano infinito, uma culpa infinita. Era preciso então que uma das três pessoas da Santíssima Trindade se encarnasse e pudesse então reparar tão grande culpa. Então eu disse: eis que eu venho. No rolo do livro está escrito de mim: fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Esta leitura está lá no livro dos Salmos, no capítulo 39, versículos de 8 a 9. Desce então Deus do céu, de sumas alturas, para levantar o homem caído, e assim o levar de volta às sumas alturas. Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, escolhe o tempo, escolhe o lugar e escolhe uma mãe, tomando para si uma carne. Surge Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se uniu a uma carne humana por meio da união hipostática. Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana, mas uma só pessoa, a pessoa divina. Ambas coexistiam, sem mistura, sem confusão, sem divisão, sem separação, e de modo algum apagada a diferença de natureza por causa da união, conservando cada natureza a sua propriedade e concorrendo em uma só pessoa. Isso está escrito lá no Denzinger, 148. Jesus tinha duas vontades, a divina e a humana, porém a humana se submetia doce e livremente à vontade divina. A segunda pessoa tinha vontade de salvar o gênero humano, e o homem Jesus tinha vontade perfeita de fazer a vontade de Deus. Jesus, desde a sua encarnação, ele tinha a visão beatífica. Então, ainda criança, ele já sabia tudo o que iria acontecer. Conforme as Sagradas Escrituras, o Verbo se fez carne,
João capítulo 1, versículo 14, o qual, sendo de condição divina, não reteve avidamente o fato de ser igual a Deus, mas se despojou de si mesmo, tomando a condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens e aparecendo em seu porte como homem. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Vemos então que Cristo é possuidor de uma íntegra natureza divina e de uma íntegra natureza humana. A prova está, entre outros, nos seus milagres, em sua ressurreição, em suas dores e no seu padecimento. Declara o Terceiro Concílio de Constantinopla, que ocorreu nos anos 680 e 681, o seguinte: proclamamos, conforme os ensinamentos dos santos padres, que não existem duas vontades físicas e duas operações físicas, de modo indivisível, de modo que não seja conversível, de modo inseparável e de modo não confuso. E essas duas vontades físicas não se opõem uma à outra, como afirmam os ímpios hereges. Dessinger, número 291, e também no Dessinger 263 a 288. Deus Filho diz a Deus Pai nas Sagradas Escrituras: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. E ainda: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Diz ainda aos discípulos: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade de quem me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Ninguém me tira a vida, eu a doei voluntariamente. Tenho poder para concedê-la e o poder de recobrá-la novamente. João capítulo 10, versículo 18. Apesar da dualidade física das duas vontades, existiu e existe a unidade moral, porque a vontade humana de Cristo se conforma, em livre subordinação, de maneira perfeitíssima à vontade divina. É salutar dizer ainda que Jesus passou pela terra fazendo o bem. Jesus não pecou em hipótese alguma, jamais, apesar do que os hereges acreditam, por não compreender as Sagradas Escrituras. Jesus aceitou livremente pagar pelos nossos pecados. Sendo verdadeiramente homem, satisfez plenamente a justiça divina. Jesus é verdadeiramente a alegria dos homens, mas daqueles que a ele se conformam, aceitando as dores deste mundo, lutando contra a própria carne, contra o mundo e contra o diabo. Jesus padeceu na cruz pelos nossos crimes, e somente os que aceitarem também carregar a própria cruz, sem rejeitá-la, beijando-a e amando-a. Lembra-se que Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus reina através da cruz, maior prova de amor por nós, seus inimigos. Mas os que não querem mais ser seu inimigo, os que buscam com todas as dificuldades, com suas misérias, fraquezas, dúvidas e dores, fazer a vontade do Pai. No inefável mistério, Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda. Mas, por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o mesmo que recebia o sacrifício. Seguir a Jesus Cristo significa tentar imitá-lo, lutar contra o pecado mortal, mas também o venial. Significa amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Mais ainda, significa amar ao próximo como Jesus nos amou. Aí encontra-se uma grande dificuldade. Podemos amar com facilidade o nosso pai, nossos irmãos, nossos entes queridos. Não é tão difícil assim. Mas os amar, e ainda aos inimigos, com o mesmo amor que Jesus nos amou, aí fica muito difícil.
Eu até posso amar aquela pessoa que me fez mal, mas nunca, ou vai ser muito difícil, amá-lo do mesmo jeito que Jesus me ama, do mesmo jeito que Jesus o ama. Seguir a Jesus Cristo é aceitar a cruz que recebe, sem murmurar. Buscar fazer a vontade de Deus, mudando a sua própria vontade inclinada para o mal, e não buscar mudar a vontade de Deus para que ele concorde com as suas fraquezas e faça a sua imperfeita vontade, no lugar da vontade perfeitíssima de Deus. Devemos sempre nos lembrar: Deus vê o passado, o presente e o futuro. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. E o que Deus quer é a nossa alma para toda a eternidade. Não só a nossa alma, porque Jesus Cristo vai ressuscitar o nosso corpo no último dia. Então, Deus nos quer para a eternidade, mas num gozo eterno de felicidade, não num arder eterno, pagando pelos crimes, numa dor intensa, imensa e sem fim. É por tudo isso que eu disse anteriormente que só o católico segue verdadeiramente a Jesus Cristo. Eu não posso achar que eu posso continuar pecando, aí basta aceitar Jesus. Eu aceito Jesus e continuo pecando. Não. Se eu aceito Jesus, eu tenho que me conformar a Ele. Ele não pecava. Ele era perfeitíssimo. Eu sou imperfeito. Mas eu devo desejar ser perfeito. Eu devo desejar não pecar. Eu devo desejar muito amar a Deus sobre todas as coisas. Porque somente se eu conseguir amar Deus acima de tudo, eu vou amar perfeitamente os meus pais. Eu vou amar perfeitamente a minha esposa. Eu vou amar perfeitamente os meus filhos. E vou amar perfeitamente os amigos e os inimigos. Então o verdadeiro cristão entende e aceita que a igreja nasce do lado aberto de Jesus Cristo, na cruz. O verdadeiro cristão adora o Cristo na cruz, não pela morte, mas pelo que simboliza a sua morte, entendendo que ele também tem que morrer para os pecados, agora no lugar de Jesus. O verdadeiro cristão acredita piamente na ressurreição de nosso Senhor e com ele deseja ressuscitar no último dia. O verdadeiro cristão, então, ele morre para o mundo, no sentido de que esse mundo já não o atrai mais. Como ele morre com Cristo, ele também deseja ressuscitar com Cristo. E aí sim, para um gozo eterno, uma felicidade sem fim, que a mente humana não consegue imaginar, conceber a tamanha felicidade, o tamanho como seria maravilhoso estar num gozo eterno, sem dor, sem preocupação, sem problemas, sem contradições, sem luta, sem guerras, só gozando o verdadeiro amor. Então o verdadeiro cristão, ele acredita que será ressuscitado no último dia, que é o dia do juízo final. Já o falso cristão, ele não crê verdadeiramente nos milagres realizados por Cristo. O falso cristão não crê que verdadeiramente saiu da boca de Jesus Cristo tudo que os evangelistas nos relatam. O falso cristão não aceita Jesus na cruz, apenas o ressuscitado. Não, dor não, só alegria de reviver e agora eternamente. Então, são por tudo isso que agora nós podemos compreender quem é Deus, quem é o homem e quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo que uniu o divino ao humano, o sobrenatural ao natural. E pelos sacramentos que ele nos deixou, pela sua santa igreja, que nós vamos ver mais para frente, nós podemos entender então que devemos ser nós um outro cristão. Seja um fiel católico, seja verdadeiro cristão, seja católico, apostólico, romano. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.